Fala pessoalzinho de Paranaguá, tudo bem com vocês? Kiko na área. Bom, vamos continuar com as nossas aulas à distância hoje e vamos fechar a nossa apostila 1, certo? Com a aula número 4 de Matemática D. Então peguem lá para vocês lá na apostila, na página 27 e 28, tá ok? E vamos começar. O que vai tratar a nossa aulinha de hoje? Hoje nós vamos falar a respeito de porcentagem, ou também pode ser usada a palavra percentagem, tá ok? Então, o símbolo de porcentagem vai ser dado por um número e um símbolo assim. O que significa isso daí, meus queridos? Isso daqui significa uma razão centesimal, ou seja, uma divisão por 100. Toda vez que você vê esse símbolozinho, com essa bolinha, esse risquinho, essa bolinha embaixo, então significa que esse número vem de uma divisão por 100. Tudo bem? Então, para a gente começar a nossa aula, é sempre importante a gente saber escrever na forma de fração e também traduzir a forma decimal de um número para uma forma percentual. Eu vou começar com um exemplozinho, com um exercíciozinho, para a gente fazer algumas conversões, tá? Para saber fazer algumas leituras. Às vezes você vai pegar um número com vírgula, um número na forma decimal e tem que saber transformar para porcentagem. Tá? E vice-versa, às vezes pegar na forma de porcentagem e transformar ele para a forma decimal. Vamos começar com dois exercícios para a gente brincar, daqui a pouco a gente resolve os exemplos da apostila, tá? Então olha só o primeiro exercício que eu vou colocar assim: converta os números abaixo para a forma de porcentagem. Então esse vai ser o nosso primeiro exercício. Depois a gente vai fazer o caminho contrário, para a gente começar a se habituar aí com esse símbolo de porcentagem. Então letra A, vamos colocar assim, ó, 0,003, certo? O número está escrito na forma decimal e eu preciso escrever ele para a forma percentual ou na forma de porcentagem. Tá, como é que eu vou fazer para colocar o símbolo de porcentagem aqui do lado? Ora. Isso daqui, ó, para a gente colocar, é como se eu tenho que dividir isso daqui por 100. Ora, para dividir esse número por 100, mas eu não posso simplesmente vir aqui e dividir por 100. Tem que acontecer alguma coisa. Quando eu vou dividir isso daqui por 100, eu tenho que multiplicar por 100. Então, se eu vou dividir por 100 e multiplicar por 100, por que você está falando isso, Kiko? Se eu dividir por 100 e multiplico por 100, olha só, isso daqui não é 1? Essa razão é 1. Aí eu não estou alterando o número. Então o que a gente faz? Para a gente colocar o símbolo de porcentagem, a gente multiplica por 100 e troca esse cara aqui de baixo pelo símbolo de porcentagem. Então vai ficar assim, ó. Então, quando eu multiplico o número por 100, a vírgula ela vai ser deslocada 2 casas para a direita. Então essa vírgula vai dar 1, 2. Isso daqui é a mesma coisa que 0,3%. Tudo bem? Esse cara eu troquei pelo símbolo de porcentagem, que é a mesma coisa, o símbolo de porcento é a razão 1 sobre 100. E como eu tenho que multiplicar pelo número 1, para não alterar o número original, certo? Isso daqui vai ficar equivalente a 0,3%. Acho que ficou claro, vamos fazer mais exemplos. Então olha só, letra B. O que significa o número decimal 0,52? Agora você já vai fazer de cabeça. Para você colocar esse símbolo de porcentagem, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Você vai escrever isso daqui é a mesma coisa que 52%. Toda vez que eu multiplico por 100, a vírgula é deslocada 2 casas para a direita. Multiplicou por 100 e dividiu por 100 para colocar o símbolo de porcentagem. Tranquilo? Vamos lá, mais exemplos. Se fosse assim, 0,047. O que é isso daqui? Quando você lê esse número na forma decimal, você vai perceber que isso daqui é a mesma coisa que desloca 1, 2, 4,7%. Vamos fazer mais exemplos. Letra D. Se fosse 2,3, que número é esse na forma percentual? Vai ter que deslocar a vírgula 2 casas, vai multiplicar
mas daí não tem nada aqui, deu completo com zero. Então isso daqui é equivalente a 230%. Beleza? 2,3 é a mesma coisa que 230%. Tanto que se eu falar o número 1 é a mesma coisa que 100%. Ó, só colocar 2 zeros, multiplica por 100, é a mesma coisa que 100%. E assim caminha a unidade, né? Então ficou fácil agora. Mais um exemplozinho, 0,72725. Isso aqui é a mesma coisa que 72,5%. Fechou então o número 1? Vamos lá fazer mais um exercíciozinho. Agora a gente vai fazer o caminho contrário. Eu vou te dar na forma percentual e a gente vai fazer o caminho inverso. Vai transformar ele da forma percentual para a forma decimal. Mais para frente a gente vai trabalhar com matemática financeira e às vezes o exercício vai te dar na forma percentual. É interessante a gente voltar para a forma decimal para fazer algumas determinadas contas. Beleza? Então vamos apagar o quadrinho aqui. Ok. Número 2, então vamos lá. Converta os números abaixo para a forma decimal. Decimal é essa com vírgula, tá bem? Então vamos colocar alguns exemplos. 375%. Letra B. 25,4%. Letra C, 0,5%. Ok? Perceba que agora nós vamos fazer o caminho contrário. Olha só, então se eu vou dividir por 100, para tirar esse símbolo aqui é só você dividir por 100. Para assumir esse símbolo de porcentagem, é como se você estivesse escrevendo assim, ó, 375 sobre 100. E ao fazer essa divisão por 100, você tem que deslocar a vírgula 2 casas aqui para a tua esquerda, tá? Para a esquerda. Então o teu número vai ficar 3,75. Então 375% é a mesma coisa que 3,75. Beleza? 25,4%, prof. Então vamos lá, é só agora pegar o ganho. Desloca 2 casas para a esquerda. Isso daqui é a mesma coisa que 0,254. Fechou? 0,5%. Desloque 2 casas para a esquerda. Como é que vai ficar esse número? Vai ficar 0,005. Ó, deslocou uma, daí não tem nada. Daí você coloca com 0 e daí coloca a vírgula. Beleza? É como se tivesse feito isso daqui, ó. Eita, vou pegar com a mão e sujar a mão. Então, ó, a vírgula estava aqui. Então eu vou deslocar uma, vem para cá. Tem que deslocar mais uma, vem para cá. Aí eu coloco 0. Então isso daqui é a mesma coisa que 0,005. Mais uns 2 exemplos só para fechar isso daí. E a gente fazer o primeiro exercício ali da situação de sala. Tá? E fazer alguns cálculos de porcentagens aí com vocês. Então, letra D, 0,0002%. Que número que vai ficar esse? Olha, tem 4 algarismos depois da vírgula, nós vamos colocar mais 2. Então vai ficar 0,00002. Ó, eu acrescentei mais 2 porque foi dividido por 100. Então a vírgula ficou deslocada mais 2 casas para a esquerda. Então esse número é equivalente a esse aqui na forma percentual. Vou colocar alguns mais usuais. Sei lá. 0,52%. Como é que ficaria isso na forma decimal? Isso daqui é equivalente a 0,0052. Fechou? Então esses 2 exercícios aí para a gente começar a nossa aula de porcentagem, só para a gente se habituar como é que a gente vai fazer quando tem forma decimal e forma percentual, tá ok? Então vamos seguir agora com... Eu vou resolver o primeiro exercício ali com vocês das situações para resolver. Peguem lá. Então vamos começar com o nosso primeiro exercício de sala, situações para resolver.
bem prático, bem legalzinho, para a gente continuar a nossa habilidade aí em trabalhar com porcentagem. Agora, olha o que o exercício propõe para nós. Calcule diretamente. Letra A, 22% de 500. Quando você olhar um exercício e ele falar a palavra de, significa que nós temos que multiplicar. Então, 22% de 500 é a razão. Vamos trocar o símbolo de porcentagem pela razão sobre 100. 22% é 22 sobre 100. De 500 eu vou multiplicar por 500. E olha que legal que vai acontecer aqui agora. Multiplicando por 500, perceba que nós podemos cortar os zeros do 100 e desse cara aqui. Então, ó, do 500 e do 100, você corta os zeros. Vai ficar 22 vezes 5. Aí basta fazer essa multiplicação, nós vamos encontrar 110. 20 vezes 5, 100. 2 vezes 5, 10. 110. Beleza? Então, agora a mesma coisa vai seguir para os outros. 31% de 800. 31 sobre 100 vezes 800. Vamos cortar os zeros. Cortou o zero. E aí você tem que fazer 31 vezes 8. Quanto que é 31 vezes 8, meus queridos? Faz assim, faz 30 vezes 8. 30 vezes 8 dá 240. E 1 vezes 8, 8. Então, vai ficar 248. Então, isso significa 31% de 800. Beleza? Pegou a ideia? Dá um pause no vídeo e tenta fazer sozinho as próximas. Qualquer coisa você já volta depois. Então, vamos lá. 60% de 900. 60 sobre 100 vezes 900. Corta, 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 corta. Vai ficar 60 vezes 9. Então, isso daqui dá 540. 540. 12% de x. 12 sobre 100 de x. Não tem o que fazer, dá para deixar na forma decimal. 12 sobre 100 é a mesma coisa que 0,12. 0,12x. Beleza? 120% de y. 120 sobre 100 vezes y. Ou seja, corta 0 com 0. 12 sobre 10, 1,2. 1,2y. Beleza? E assim a gente fechou o nosso primeiro exercício aí com vocês. Vamos ao nosso segundo exercício, beleza? Bom, vamos então ao nosso segundo exercício. O segundo exercício fala o seguinte: um custo de R$ 4.800 terá um desconto de 40%. Esse valor vai sofrer um desconto de 40%. A pergunta é, qual é o preço final desse custo aí, obviamente? Bom, nós temos que tirar 40% de 4.800, certo? Então, qual é o cálculo que nós vamos fazer aqui então, moçadinha? Ó, eu vou pegar 4.800, que é o preço original, e vamos descontar. Descontar é tirar menos 40% de. Quando eu falei de, eu tenho que multiplicar o 4.800 sobre o valor. Só que esse 40% nós vamos transformar na razão sobre 100. Então, esse é o cálculo que nós vamos fazer. Perceba que agora ficou bem fácil. Ora, você pode cortar o zero com o zero, com esses zeros aqui, e aí vai ficar 4.800 menos 40 vezes 48. Você tem que fazer essa continha de 40 vezes 48 aí. Creio eu que acho que vai dar 1.920. Ó, eu quebro. Quando eu quero fazer 40 vezes 48, meio que de cabeça, eu faço assim, ó. 40 vezes 48 é 40 mais 8. Aí eu sei fazer esse cálculozinho aqui, ó. 40 vezes 40 eu sei que vale 1.600. E 40 vezes 8 eu sei que vale 320. Então, isso daqui dá 1.920. Beleza? Então, o resultado aqui, a conta que nós vamos fazer. Volta aqui. Né? Volta aqui e vamos fazer a continha. Então vai ser 4.800 menos 1.920 reais. E aí faz essa subtração, também uma subtração tranquila, né? Coloca ali, se não sabe de cabeça, faz. O importante é não errar. 0, 0, 2 para 10, 8. 9 para 18 emprestou, 8. E 1 para 4, 3. 3.800 e... Opa, emprestou aqui.
2.880, tá? Tinha que prestar um aqui do 9, beleza? Então, o valor de desconto de 40% vai corresponder a um valor de 2.880, tá? Então, fechamos aí mais o exercício número 2. Ok, mas aqui eu queria aproveitar e implicar uma formulazinha, tá? Que é bem interessante, que eu já poderia obter esse valor direto fazendo um outro cálculo que eu vou acrescentar aqui para vocês. Então eu vou apagar isso daqui e vou mostrar uma outra ideia, que a gente vai chamar de fator multiplicativo em porcentagem. Ó, eu vou dar um desconto de 40%. Tá? Então, dar um desconto de 40% é a mesma coisa que eu multiplicar tudo por 0,6. Ué, por que isso? Olha o que acontece. Então, assim, ó, nós temos assim, aumentos percentuais, pode até colocar no seu caderno, aumentos percentuais e descontos percentuais. Só vai mudar o sinal na formulazinha. Então, funciona da seguinte maneira. Ó, quando eu quero saber o valor final de alguma coisa, eu vou ter o valor inicial. Se eu vou dar um aumento percentual, vamos começar com o aumento. Tá bom? O aumento. Então eu vou somar uma determinada porcentagem sobre esse valor. Então eu vou colocar aqui mais P sobre 100, tá? Mais P sobre 100, que é a porcentagem, vezes o valor inicial. Tá, isso daqui é uma fórmula, basicamente muito parecido com o que a gente fez. O que a gente fez foi colocar o sinal de menos. Então pensa assim, tá vendo que tem o VI e o VI aqui? Ele é um cara que ele é fator comum. Como ele é um fator comum, eu posso colocar ele em evidência. Tá? Você pode escrever essa fórmula assim, ó. VF é igual a VI, que multiplica. Tem um númerozinho na frente desse VI aqui, que é o número 1. Então eu vou colocar 1 mais... Aí quem sobrou aqui foi só o P sobre 100, porque o VI já está sendo representado aqui, ó. Então essa aqui é a formulazinha para aumento percentual. Se eu estivesse falando de desconto percentual, olha o que ia acontecer. A fórmula para o valor final ia ficar basicamente a mesma, mas ao invés de colocar mais, eu iria colocar aqui menos. E na hora de fatorar, colocar em evidência, ia ficar 1 menos P sobre 100. Então, VI que multiplica 1 menos P sobre 100. Tá? Então essa é a nossa formulazinha, belezinha, para desconto. Como que eu aplicaria nesse exercício que eu acabei de fazer? Eu falei no começo que bastava a gente multiplicar por 60%. Claro, olha só. Então, o valor era 4.800, nós vamos dar um desconto de 40%. No lugar do P aqui eu vou colocar 40. 40 sobre 100. Então, pensa comigo. Se você às vezes está com uma calculadora rápida, está lá no comércio, quer saber o valor final, o cara só fala, 30% de desconto, 40% de desconto, você pode fazer essa conta rapidinha, sem precisar fazer regra de 3, sem nada. Só multiplicando pela forma decimal. Pegou o celular lá e faz rapidinho, tá? Isso aqui é para a vida. Bom, o nosso problema era 4.800, que era o valor inicial, e eu ia dar um desconto de 40%. Então eu ia só fazer 1 menos 40 sobre 100. 40 sobre 100 é 0,4. Por isso que eu falei que bastava multiplicar por 60% ou 0,6. 0,6 é 60%. Então, era só fazer essa continha aqui, ó. Multiplica por 60 e divide por 100. Corta 0 com 0, corta 0 com 0 e faz 48 vezes 60. Aí fica mais fácil. 48 vezes 60. Coloca o 0 aqui, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 24, mais 4, 28. Uma outra saída de fazer os exercícios. Beleza? Uma outra maneira. Então, quando eu falar para você assim, teve um aumento de 20% numa determinada coisa. Basta pegar essa coisa e multiplicar por 1,2. Certo? Um aumento de 50%. Basta multiplicar por 1,5. Então, o número 1,5 significa um aumento de 50%. Deu um desconto de 70% em tal situação. Isso é a mesma coisa que a gente multiplicar por 0,30, porque eu tiro do 1,
0,7. Tira 1 menos 0,7, 0,3. Desconto de 40. Só multiplicar por 0,6, como eu fiz aqui. Beleza? Então aqui ó, a gente já acrescentou algumas ideias bem legais aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá para o próximo exercício. Tá ok? Então vamos agora ao nosso exercício número 3. Exercício número 3 diz o seguinte para nós. 10% elevado ao quadrado é igual a... Cuidado com esse exercício, meus queridos. Esse exercício aqui é perigoso. O cara achar que isso daqui é só fazer 10 ao quadrado. Não. A ideia aqui é você transformar isso daqui ó, numa fração. 10% é 10 sobre 100. Isso aqui está sendo elevado ao quadrado. A hora que você transformar 10% em fração, vai ficar mais fácil para você. Aí você conhece as propriedades de potência. Tá? Ó, o 10 vai vir aqui, isso daqui vai ficar 100 e aqui embaixo vai ficar 10.000. Tá? As respostas estão na fórmula de porcentagem. Tá? Então, o professor Leopoldo ele poderia simplificar aqui, poderia escrever assim, ó, cortar 1 sobre 10, poderia. 1 sobre 10 é 0,1. Ou 0,1 deixar na forma decimal, ou trabalhar agora com a potência, fica mais fácil ainda. Ó. 1 sobre 10, eu cortei o 0 com o 0, e isso daqui está elevado ao quadrado. Então agora a potência vem no 1 e a potência vem no 10. Então vai ficar 1 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado é 100. Isso daqui é 1 sobre 100, ou a mesma coisa que 0,01, ou aqui já 1%. Então, cuidado, 10% ao quadrado é 1%, e não 100% ou algo a mais que você poderia estar imaginando. Vai marcar a resposta aí a letra A. Beleza, meus queridos? Então, fechamos aí o número 3 e já vamos emendar aí na sequência o exercício de número 4. Vamos para o quarto exercício, claro. 30% da quarta parte, 30% da quarta parte de 6.400. Ora, primeiro temos que fazer aqui o que é quarta parte de 6.400. Basta pegar os 6.400 e dividir por 4. E com relação a isso, nós vamos multiplicar por 30%. Vamos fazer vezes 30 sobre 100. Belezinha? Então dá para você simplificar aí, ó, esses dois zeros com esses dois zeros, ok? 64 dá para dividir por 4. 64 divididos por 4 dá, muito bem, 16. Isso. E aí eu vou pegar o 16 e vou multiplicar por 30. 16 vezes 30, faz aí rapidinho. Se você não sabe de cabeça, eu multiplico assim, ó. Já coloco o 0 na última casa e só multiplico 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 480. Então, 30% da quarta parte de 6.400 é 480. Isso está lá na resposta da letra A. Marcou aí a letra A, fechamos o quarto exercício. E vamos continuar com a nossa sequência aí. Vamos lá, enquanto eu apago o quadro, tá bom? Bom, pessoal, então agora vamos para o nosso exercício número 5. E o exercício número 5 é um exercício de matemática financeira, basicamente. Vocês vão ver que a porcentagem é muito aplicada aí na matemática financeira. Tem várias maneiras de resolver esse exercício. Inclusive, eu estava lembrando agora aquele exercício lá que a gente fez do desconto, lá, que era de 4.800, com desconto de 40%, que eu apenas multipliquei ele por 0,6, né? Tem muita gente que é acostumada a fazer por regra de 3. Nada te impede a resolver por regra de 3. Aquele mesmo exercício de 4.800, você poderia montar uma regra de 3, dizer que 4.800 é 100% e descobrir quanto que é 40% disso. E depois fazer o desconto do 4.800 e ia chegar na mesma resposta, tá? Se você gosta de fazer, aprendeu a fazer por regra de 3, sinta-se à vontade. Algumas situações eu vou fazer por regra de 3, elas são mais fáceis. Então a minha ideia aqui é abrir a tua mente para você ver que não é tudo por regra de 3, dá para fazer de algumas maneiras mais simples, às vezes até com a regra de 3, tá? Às vezes você gosta de fórmula e tal, a gente pode aplicar uma fórmula, tá? Então é a gente variar as situações aí. Bom, olha só o que diz o nosso exercício de número 5. Uma compra no valor de R$1.000 será paga com uma entrada de R$600. Então o cidadão ele vai lá e já vai pagar 600 de entrada, tá bom? Então a dívida dele, na verdade, não é mais de 1.000, a dívida dele é de 400. Na matemática financeira, a gente só paga juro sobre a nossa dívida. Então se você foi lá e parcelou alguma coisa, deu alguma coisa de entrada, os caras nunca vão cobrar juros de você sobre o valor que você já deu de entrada, sempre sobre a dívida que ficou faltando, certo?
Então, e aí ele pagou uma mensalidade de R$ 420. Vamos pensar, se o teu valor era de R$ 1.000, você pagou 420, você tem aqui, ó, você já sabe quanto que você pagou a mais, você pagou R$ 20 a mais, ó, se a gente somar os 600 que você deu de entrada mais 420, você pagou R$ 20, certo? E você deveria, se não tivesse o juro, você deveria pagar 400 para fechar o que você emprestou. Então, na verdade, uma das maneiras simples de fazer é pensar, ora, esse R$ 20, ele é uma porcentagem dos 400 que você está pagando de juro, certo? Então, você pode fazer assim, ó, posso escrever uma porcentagem x sobre 100, tá? De 400, isso daqui é igual aos R$ 20. Olha só, uma porcentagem de 400 que eu deveria ter pago e eu paguei 20. Aqui sairia facilmente, cortaria, ia dar 5. Esse 5 aqui é porcentagem, tá? 5% de juros. Isso é uma das maneiras de fazer, beleza? Eu também poderia aplicar aquela formulazinha que eu passei para vocês, inclusive vou dar uma pitadinha aqui de matemática financeira, tá? Que é o seguinte, é só eu pensar assim, ó, aquela fórmula eu coloquei assim, valor final, VF, valor final, valor inicial que multiplica 1 mais P%, mais uma taxa percentual aqui, P%, tá bom? Ok, isso daqui já sai, já está me dando no valor de porcentagem o resultado. Beleza. Ora, o que seria o valor final que eu iria pagar aqui? Eu tenho que pensar só na dívida. Na minha dívida seria o quê? 420. E o valor inicial era o que eu deveria ter pago. 400. 1 mais, isso daqui eu vou chamar esse P% da minha taxa percentual. Tá? Já vai sair o resultado em porcentagem. Então eu multiplico cruzadinho distributivo aqui, e vai ficar assim, 420 igual a 400 mais 400i. Ok, passo o 400 para cá, subtraindo vai ter dar 20 igual a 400i. Beleza? Vai passar aqui dividindo, vamos cortar esse zero com esse zero, vai ficar 2 sobre 40. 2 sobre 40 igual a nossa taxa percentual aí. Só que aqui vai sair na forma decimal, tá ok? Eu falei que aqui era percentagem, não. Só se eu tivesse colocado sobre 100 aqui, beleza? Daí eu poderia colocar o símbolo de porcentagem. Bom, 2 sobre 40, se você dividir isso daqui, vai dar 0,05. E 0,05 a gente sabe que é a mesma coisa que 5%. Beleza? Então é uma outra maneira utilizando aquela formulazinha que eu passei para vocês. Isso lá na matemática financeira eles chamam assim, ó. Só para a gente vai ter aula de matemática financeira, não se preocupem. Esse valor final, eles vão chamar lá de montante, esse VI eles vão chamar de capital, e esse cara aqui, ó, eles vão chamar de taxa de juros, e como é um juros simples, aí é multiplicado pelo tempo. Então o tempo aqui seria 1, porque ele pagou um mês após, e o I é o que eu chamei aqui da taxa de juros. E daí o capital é o valor inicial e o I é o montante. Então isso aqui é a fórmula de juros simples, que mais pra frente a gente vai trabalhar aí com vocês. Belezinha? Então, uma ideia inicial aí para a gente começar a falar de matemática financeira também com vocês, porque ela tem tudo a ver com porcentagem. Eu vou passar aqui algumas relaçõezinhas e vou propor um probleminha para vocês que não é da apostila, tá? Mas é interessante vocês entenderem. Aparentemente ele parece ser bem simples, mas tem pegadinha. Anota no seu caderno algumas coisas aí, você que vai ser comerciante, não, na verdade isso daqui é para todo mundo, galera. Vamos falar sobre lucro e prejuízo. Enem está totalmente, adora esse tipo de citação aqui, ó. Está totalmente linkado com isso. Lucro e prejuízo na prova de matemática é bem provável que apareça alguma coisa, porque envolve porcentagem e é uma situação do nosso cotidiano, tá? Então eu vou colocar algumas nomenclaturas aqui para a gente estabelecer alguma relação. Normalmente PV eu vou chamar de preço de venda. Preço de venda. PC eu vou chamar de preço de custo. Beleza? Eu vou chamar L de lucro. E PR eu vou chamar de prejuízo. Beleza? Lucro, prejuízo, preço de custo, preço de venda. Vamos relacionar essas variáveis aí de algumas maneiras para vocês aí.
Anota isso daqui são fórmulas da vida, gente, tá? Então você pode escrever sempre assim, ó. Se eu quero ter lucro, se eu estou falando do lucro, vocês têm que ficar esperto com o exercício, porque o exercício pode falar que o lucro é sobre o preço de compra ou preço de aquisição, preço de custo, preço de compra ou sobre o preço de venda. Tem pegadinha aqui, hein? E vocês têm que ficar muito espertos. Então, porque o pessoal normalmente sai fazendo regra de 3 de uma forma muito simples e erra coisas por detalhes. Olha só, então quando eu estou falando do lucro, a nossa formulazinha da venda vai ser assim, ó, o preço de venda vai ser igual ao preço de compra mais um lucro. Beleza, tá? Isso daqui é fácil, isso daqui é o que todo mundo acha, faz de maneira simples. Beleza? E aí, esse lucro vocês têm que ficar esperto. Ele pode ser sobre o preço de venda. Ele fala assim, o lucro foi sobre o preço de venda de tantos por cento. Aí vai ser lá, X%. O lucro pode ser sobre o preço de compra, igual a X%. Então fiquem espertos com isso. Prejuízo. Prejuízo, nós vamos escrever essa formulazinha assim, ó. Preço de venda é igual ao preço de custo. Como é um prejuízo, eu estou perdendo. Então eu vou colocar menos um prejuízo, PR. Tá bom? Então também, fique esperto com essas duas formulazinhas que elas ajudam vocês. E aí ele pode falar no probleminha que o prejuízo pode ser sobre o preço de compra. Isso daqui é uma determinada porcentagem. Ou o prejuízo pode ser sobre o preço de venda, sobre uma razão, tá? E uma determinada porcentagem, X%. Ok? Vamos colocar um probleminha para vocês aqui relacionado a essa situação que eu coloquei de lucro e prejuízo. Já vou escrever aqui no quadro para vocês e aí a gente vai resolver junto, tá? Ok? Vou passar 2 probleminhas, ok? Então, próximo quadro. Então vamos lá, o nosso exercício proposto, tá? Proposto pelo professor, não está na apostila, mas é uma situação bem interessante, tá? Que tem pegadinha. Normalmente os alunos erram. Quando propõem em sala esse exercício aqui, muita gente erra. Basicamente 70, 80% erram o exercício. Então é o seguinte, olha o que ele fala. Um produto que custa R$ 780, ele é vendido com um prejuízo. Prejuízo de 30%. Só que o 30% é sobre o valor do preço de venda, sobre o preço de venda, e não sobre o preço do custo dele. E é isso que os alunos confundem. O que a galera faz? A galera simplesmente vai lá e tira 30% de 780, igual aquela primeira situação nossa, que a gente tirou 40% do 4.800. Aqui não. Aqui tem que saber que é 30% sobre o preço de venda. Então aquela formulazinha que eu te coloquei ali, ó, salva a tua vida aqui nessa situação, hein? Então, quando tem prejuízo, nós vamos usar essa relaçãozinha aqui, ó. Preço de venda é igual ao preço de compra menos o nosso prejuízo. PR é prejuízo. E ele falou que o prejuízo é sobre o preço de venda, ó, sobre o preço de venda de 30%. Se você quiser escrever na forma decimal, é melhor que trabalhar, você que sabe, tanto faz. Ok? E aí o que eu vou fazer? Agora a gente vai substituir. Eu tenho o preço de compra? Tem. Ele disse que isso daqui vale R$ 780. Vou trocar o preço de compra por 780. E a pergunta do exercício, qual é o preço de venda? Ele quer saber qual é o PV. Aqui é a pergunta dele. Na nossa fórmula, se a gente olhar, nós vamos ficar com duas incógnitas. Porém, eu posso escrever um prejuízo em função do preço de venda com essa informação. Tá? Então não se surpreenda. Se você der um pause e tentar fazer sozinho, a grande maioria vai chegar em 546, que não é a resposta do exercício. Beleza? Então aqui eu vou escrever assim, ó, PR é igual a 0,3 PV. E eu vou trocar aqui. Vou vir para cá. E vamos reescrever a nossa formulazinha, vai ficar preço de venda é igual a 780, já estou substituindo o preço de compra pelo valor dado, menos 0,3 preço de venda. Então eu troquei o menos PR, que é o PR, por 0,3 PV. E agora essas duas incógnitas aqui, ó, a mesma. Eu posso pegar esse menos 0,3 e jogar para lá. Menos 0,3 vai passar somando. Então vai ficar 1,3 vezes o preço de venda igual a 780. E esse 1,3 eu vou passar dividido. Você vai chegar que o preço de venda é 780
divididos por 1,3. Se você dividir aí, com certeza vai chegar em 600. O preço de venda é R$600. Essa é a resposta do nosso exercício. E não 546, como a grande maioria dos alunos chega nela, tá? Fechou? Eu vou colocar mais um exemplozinho só para mostrar como é o usual, como que a galera faz, que você vai usar aquela formulazinha do lucro daí, tá bom? Aquela é mais fácil. Aquela a gente vai fazer em alguns segundos, aquela utilizando quando é lucro ali, tá bom? E quando não é sobre o preço de venda, quando é sobre o preço de compra. Que é igual àquela situação lá aquela primeira situação lá praticamente que a gente tirou 40%, aquela mesma ideia. Então vamos lá, vamos para o próximo. Então vamos agora à situação número 2, que eu queria propor para vocês, para a gente aplicar aquela formulazinha do lucro ali, tá? Para vocês verem a aplicação dela. Então é o seguinte, a Amélia fixou em 18% o lucro. Então eu estou falando daquela formulazinha do lucro, sobre o preço de aquisição. Preço de aquisição é preço de compra. Então você já vai lá e já escreve lucro sobre preço de custo, preço de compra, preço de aquisição, tudo a mesma coisa. Isso aí em 18%. Isso daqui é igual a 0,18. Beleza? Então você já sabe que o lucro é igual a 0,18 PC sobre o preço de compra. Show? Vamos lá. Sabe-se que a mercadoria custou R$250. Então você sabe que o preço de custo foi de 250. Beleza. Por quanto deverá ser vendida? Então o preço de venda é preço de compra mais o lucro. Olha só que legal. O lucro, 0,18 PC. Então, basta fazer preço de venda igual a PC mais 0,18 PC. Ou seja, 1 mais 0,18, 1,18. Esse aqui é o que todo mundo ia fazer. Tá? Então, você percebeu a diferença daquele primeiro exercício para esse. Então, aqui basta agora substituir o preço de compra por 250 e você tem a resposta final. Vai lá e multiplica 1,18 vezes 250. Vê para nós quanto que vai dar isso daí. 1,18 vezes 250, tá? Vou fazer aqui no cantinho, ok? Continha com vírgula você tem que treinar. Então, deixa eu ver, vou apagar aqui esse lado do quadro. Prova do Enem, você tem que estar bem habilidoso. Então, 1,18 vezes 250. Então, vamos lá. 1,18 vezes 250. Vamos colocar 250 aqui, ok? Ó, se você quiser fazer assim, ó, 250 vezes 0,18, é mais fácil. E depois somar com 250 também dá na mesma, tá bom? Então eu acho que eu vou fazer assim, fica mais fácil, tá? Do que fazer 3 vezes a conta. É bom, fica tudo elas por elas. Então bora lá, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 2, 16, 16 mais 4, 20. Aí vamos colocar lá, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. E aí vai ficar assim, ok? Ah, daí tem o 0. Coloca o maisinho aqui, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0. Então vai ficar o quê? 0, 0, 5, 4. Ok? Então, e aí eu tenho que contar quantas casas. Quando a vírgula está só embaixo, tá? Não tem vírgula em cima, eu conto 2 casas aqui, ó, da direita para a esquerda, 2 casas. 1, 2. Isso dá 45. Ora, só que eu fiz 18%, 0,18 de 250. Então eu vou pegar o 250 e somar, tá? Com 45. Isso aqui vai dar 295. R$295. Esse aqui vai ser o valor do preço de venda. Você tem que colocar 18%, tá? É como se tivesse feito 18% de 250. Muitos poderiam fazer por regra de 3. Descobrir, 100% é 250. 18% é X. Descobrir quanto que é o 18% de 250 e somar com 250. Você vai chegar em 45. 45 mais 250. Chegaremos aí a 295, beleza? Bom, estou me empolgando nessa parte de porcentagem, vou propor mais um terceiro exercício proposto pelo professor aí. Um exercício de diluição, vai que vocês usam isso lá em química, tá? É uma ideia lá de concentração de soluções, eu sei que vocês estão vendo isso. Então vamos falar do probleminha parecido. Eu vou escrever aqui no quadro,
tá? E aí a gente resolve juntos. Ah, meus queridos, o professor está super empolgado agora com essa super aula de porcentagem. Olha essa situação que eu vou propor para vocês, bem clássica de Enem, exercícios contextualizados aí no dia a dia, tá? O cara pode mudar só a situação aqui para combustível. Eu falei da situação de leite, mas ele poderia falar de combustível, que eu já vi várias questões, que é essa ideia de você pegar um posto lá e encontrar combustível batizado. Você pega lá, hoje a gente sabe que tem que ter 25% de álcool na gasolina. Aí o cara vai lá e faz o teste no posto, está com 30%, ele quer saber quanto que eu tenho que jogar de gasolina para deixar na concentração de 25%, que é o permitido lá pela nossa Agência Nacional lá de Petróleo. Tá? Enfim, olha só o exercício então. Um recipiente contém uma mistura que tem leite natural e leite de soja. E temos um total de 200 litros, dos quais 25% são de leite natural. Tá? Ele só deu essa informação aí, 200 litros. E pergunta o seguinte: qual é a quantidade de leite de soja que deve ter, tá, para que ela venha a conter 20% de leite natural? Não entendi. Então eu quero jogar leite de soja para que essa concentração que era de 25 passe a ser 20. Digamos, nós vamos diluir o leite natural, certo? É como se você diminuísse a concentração dele, você vai dar uma diluída nele. Então você tem aqui, ó, eu coloquei um volume 1, de volume inicial, V1, tá? 200 litros. LN, leite natural, tem uma fração de 0,25. Bom, aqui eu já concluí. Se leite natural é 0,25, ele não deu essa informação, mas você sabe que o total tem que dar 100%. Então, leite natural mais leite de soja é 100%. Leite de soja só pode ser 0,75. Na situação 2, eu vou ter um outro volume, que eu quero ver com vocês aqui, e eu vou ter uma fração de leite natural de 20%, ou 0,2. E aqui o leite de soja eu quero que seja, vai ficar automaticamente, vai aumentar a concentração dele de 0,8. É a mesma ideia que eu falei do combustível, poderia ser álcool e gasolina aqui na situação. Tá? Quero lá, eu tenho álcool a 25%, eu quero ter álcool a 20%. E logo eu devo jogar gasolina. Bom, o nosso volume final, pensa, eu vou jogar leite de soja aqui, no meu tanque, onde tem 200 litros. Aqui vai entrar só leite de soja, beleza? Puro. Vamos chamar uma quantidade X de leite de soja. Você vai jogar aqui uma quantidade X. Então, se o teu volume inicial era 200, quanto que vai ser o teu volume final? O volume final vai ser 200 mais X. Ora. Você pode fazer esse probleminha aí pela química. Eu acho que vocês já chegaram nesse assunto. Tem uma formulazinha lá, C1V1 é igual a C2V2. Se não chegaram, vamos fazer de uma outra forma. Eu vou mostrando os dois jeitos. Olha só o que eu quero que aconteça. Então eu quero, vamos ver quanto que a gente tem na quantidade inicial ali de leite natural. Leite natural, eu tenho 25% no começo, de 200. Lembra o primeiro exercício que a gente fez? Eu tenho que multiplicar, vezes 200. Então isso daqui é 25 sobre 100, vezes 200, corta 0 com 0, 0 com 0, vai dar 50. Então você tem 50 litros de leite natural. Ok. Eu quero, perceba que eu não vou mexer nessa quantidade de leite natural, galera. O leite natural vai continuar esses 50 litros. Nós só vamos acrescentar leite de soja aqui dentro. Se eu vou acrescentar apenas leite de soja, e eu quero que agora esse cara aqui, esses 50 litros, ele passe a ser 20%, tá? do total. Mas qual que vai ser o total? O total, no final, vai ser 200 mais esse X. Então, a gente vai pensar assim, ó, eu quero que 50 sobre o total, que é 200 mais X, ó, 50 sobre o total, seja no final 20%. 20% você pode colocar em porcentagem ou 0,2. Tanto faz. Se quiser escrever 20%, sem problema nenhum. Vou colocar 0,2. E aí você descobre o valor de X apenas multiplicando aqui cruzado. Vamos ter o seguinte: 50 é igual a 0,2 vezes 200 mais X. Multiplica todo mundo. Faz chuvelinho, distributiva, obviamente. Então nós vamos ter aqui 50 é igual a 0,2 vezes
200, que dá 40, mais 0,2x. Passo o 40 para cá, 10. 10 igual a 0,2x. Ou seja, 0,2 passa dividindo, 10 divididos por 0,2. Isso aqui vai me dar 50 litros. Certo? 50 litros. Então você tem que acrescentar 50 litros de leite de soja para ficar com a concentração de 20% no final. O teu volume final vai ser 200 mais 50. A pergunta era a quantidade de leite de soja. 50 litros. Essa é a resposta que você deve acrescentar aí. Vamos mostrar de uma outra maneira esse exercício, lá pela formulazinha que provavelmente o professor Sérgio vai mostrar para vocês. Olha só, eu poderia ter feito assim, ó. Deixa eu apagar aqui. É coisa você dá um pause e copia, tá? Dá um pause, não tem problema nenhum. Essa é a nossa vantagem. Sei que vocês estão vendo concentração de soluções, aquela coisa toda, soluto, solvente. Que tal se você pensasse assim, ó, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Na verdade, essa fórmula ela é deduzida a partir dessa relação que eu mostrei aqui para vocês, nada mais do que isso. Olha só, concentração inicial. Se eu for pegar lá o leite natural, concentração, isso a gente vai fazer para o leite natural. Eu tenho ele de 0,25 e o volume inicial era 200 e eu quero que esse 0,25 passe a ser a 0,20 do volume final. O volume final é 200 mais x. Vai recair exatamente na continha que a gente fez, ó. 0,25 vezes 200, 50. 50, daí você faz aqui a distributiva de novo, e aí você vai ter 40 mais 0,2x. Passa 40 para cá, 10 igual a 0,2x, e passa dividindo, teremos x igual a 50 litros. Novamente, igualzinho o que a gente fez anterior. Esse exercício é muito legal, vale a pena você anotar e pesquisar algumas situações parecidas aí. Já caiu no Enem uma situação envolvendo combustível bem parecida com essa. Beleza? Agora vamos voltar lá para a nossa apostila e terminar os exercícios de sala, porque temos que terminar a aula, né? Sei que está muito legal, mas temos que terminar os exercícios. Então vamos lá, vamos apagar o quadro e a gente continua com os exercícios de sala. Então vamos à nossa questão de número 6, tá? E a questão número 6, agora voltamos lá para a apostila, beleza? Ele fala assim, a personagem, você viu que tem uma tirinha ali, acompanha que tem uma tirinha que ele fala o seguinte, tá? Tem o cara fala assim, meu novo peixe é muito exótico, né? O carinha lendo. Quando ameaçado, ele incha e aumenta de tamanho 50 vezes. Não diga, tá? Sabe o pensamento ali, ele dá uma inchada, ok. Aí o texto assim, o personagem da tira diz que quando ameaçado, o comprimento do peixe aumenta 50 vezes. Então o comprimento dele aumenta 50 vezes, ok. Ou seja, 5.000%. 50 a gente viu lá no comecinho, que se eu quiser transformar em porcentagem, né? Basta multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcentagem ao lado, 5.000%. Admita que após uma ameaça, o comprimento desse peixe atinge 1,53 metros. E a pergunta é, então, qual é o comprimento original do peixe em centímetros? Nós podemos fazer isso por regra de 3, tá? Ou usando aquela formulazinha. Eu vou mostrar dos dois jeitos, tá? Se você gostou daquela formulazinha, beleza, vou mostrar através da fórmula. A formulazinha que eu coloquei para vocês era VF, que significa valor final, é igual a VI, que multiplica 1 mais P por cento. Se quiser já colocar o valor em porcentagem, se eu colocar P aqui, eu já vou colocar o valor já na forma decimal, tá bom? Senão eu tenho que colocar o símbolo ali com sobre 100. Se eu colocar 5.000%, eu vou fazer a razão sobre 100, trocar uma porcentagem, tá? Pela razão sobre 100. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o valor final? Tenho. O valor final é quanto? O valor final é 1,53. Beleza, mas cuidado que aqui, ó, peixe em centímetros. Vamos transformar esse 1,53 aqui, então, para centímetros. 1,53 m corresponde a quantos centímetros? Basta multiplicar por 100 também, né? 153 centímetros. O valor inicial é o que eu quero saber. 1 mais quantas vezes ele aumentou? 50%, 50 vezes. 5.000%. Se eu colocar já o valor inteiro aqui, já sai para nós, ó. Já vou colocar ele na forma decimal. Ou se não, 5.000%, daí eu tenho que trocar o porcento ali por sobre 100. Então vai ficar assim, ó. 153 é igual a VI vezes 51.
Agora é só passar o 51 dividindo, nós vamos ter que BI é igual a 153 divididos por 51. 153 divididos por 51, isso aqui vai me dar 3. Então, o tamanho dele em centímetros era de 3 centímetros. Isso está lá na letra C. Beleza? Ok. Professor, faz aí por regra de 3. Eu prefiro fazer por regra de 3. Tudo bem, não tem problema. Vamos tentar agradar a maioria aí. Então, por regra de 3, o que você tem que pensar? Olha só, eu vou pensar da seguinte forma. Aquele 1,53 m em centímetros, né? Que é 153 centímetros, ele já está correspondendo no valor com um aumento. O aumento, ele disse que aumentou 5.000%. E ele parte de quanto? Você tem que ficar esperto, porque ele parte de 100%. Se aumentou 5.000%, ele foi para 5.100%. Então, isso daqui corresponde a 5.100%. 100%, que é o tamanho original, corresponde a x. Então, está aí feita a regrinha de 3. Vai dar a mesma coisa, tá? Vamos multiplicar cruzadinho aqui, vai ficar 153 vezes 100, só colocar 2 zeros, tá? Igual a 5.100%. 5.100%. Esse porcento com esse porcento eu posso cortar. E aqui faltou o x. E agora é só passar dividindo. Quarto zero, quarto zero, quarto zero. Vai sobrar naquela mesma continha que a gente fez anteriormente. Então vai ficar 153 por 51. X vai dar igual a 3. 3 centímetros, letra C. Então resolvemos de duas maneiras esse exercício 6. Vamos armar nosso exercício número 7. Belezinha? Bom, galerinha, vamos então fazer as nossas últimas duas questões em classe e ainda gostaria de fazer mais um hoje de brinde lá dos testes com vocês, tá ok? Questão número 7, não vou deixar escrito aqui no quadro, já vamos resolver de uma forma bem rápida, vamos colocar as informações no quadro. Ele fala assim, ó, para você: numa empresa de transportes, um encarregado recebe R$400 a mais que o carregador. Então eu vou colocar assim, ó, encarregado recebe o que o carregador ganha mais 400. Beleza? E aí ele fala assim, porém, cada encarregado recebe apenas 75% sobre 100, do que um supervisor de cargas, do salário do supervisor de cargas. Se você quiser já arrumar isso daqui, ó, isso daqui é uma fração que dá para a gente simplificar. Divide por 25 e por 25, fica 3 sobre 4. 3 sobre 4 é C. Beleza? E daí ele falou assim, sabendo que a empresa possui 2 supervisores, mais 6 encarregados, 6E, mais 40 carregadores, e o salário total dessa empresa soma-se R$57 mil. Então, o salário total da turma aí é 57 mil. E aí ele perguntou assim, qual é o salário de um encarregado? Qual é o valor do E? Então, nós vamos agrupar aqui, ó. Nós temos uma equação, duas equações, e nós vamos substituir essas outras incógnitas aqui, ó. O que dá para fazer? Dá para a gente isolar o S aqui, tá? Então, bora lá começar. Se eu isolar o S aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou passar o 4 para lá e o 3 dividindo. Então, você vai ter que S é a mesma coisa que 4E divididos por 3. E você sabe que também que o C pode ser escrito assim, ó, E menos 400. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse S, esse C e vai trocar aqui na equação e vai sair aí a nossa resposta. Então, agora é só fazer uma mera substituição e não errar a continha, obviamente. Então, trocando aí, nós vamos ter o seguinte, 2 vezes o S. O S vale 4E sobre 3. 4E sobre 3, ok? Mais 6 vezes o E, 6E, não tem o que fazer, é o E que eu quero, mais 40 vezes, trocando C, abre parênteses, E menos 400. E tudo isso é igual aos 57 mil. Deixa eu já sair da frente. 57 mil. Está aí no quadro. Agora é mandar ver na continha aqui, ó. Fecha o chuveirinho. Beleza? Vamos ter aqui o seguinte. 8E sobre 3, mais 6E, mais 40E, menos 40 vezes 400 dá 16 mil,
isso tudo igual a 57 mil. Joga 16 mil para lá e aqui a gente já pode tirar mínimo, se quiser, mínimo múltiplo comum, né? Ou se você quiser somar antes, 8e sobre 3, esse mais esse dá 46e. Isso igual a 16 mil passando para lá, nós vamos encontrar 73 mil. Ok, tirando o mínimo múltiplo comum aqui vai ser 3. Então arrumando isso, 3, 3, e daí a gente já corta os denominadores. Vamos ficar assim, ó, 8e mais 3 divididos por 1 é 3, vezes 46, 3 vezes 40, 120, 3 vezes 6, 18, 138e. 138e, e aqui, né, 3 vezes por 1 vezes 73 dá 219 mil. 219 mil. Aí eu corto 3 com 3, 19 mil, beleza? 8e mais 138e, nós temos aqui que é 146e. Isso igual a 219 mil. Logo, E vai ser igual a 219 sobre 146. 219 mil sobre 146. Fazendo essa divisão, aí nós vamos encontrar o valor de R$ 1.500. Esse é o salário de cada encarregado. R$ 1.500. Belezinha? Isso você vai encontrar lá na letra C. Beleza? E já vamos para o nosso próximo exercício, número 8, para a gente fechar a aulinha. Quer dizer, vamos fazer mais um daí, tá? Tá muito legal essa aula. Então vamos agora à nossa última questão ali, né, de sala, e ele fala assim para nós. Questãozinha da UEM. Em março, uma danceteria aumentou o valor do seu ingresso em 30%. Em março. Então quer dizer que antes de março, sei lá, vamos chamar que antes de março, fevereiro, custava X. Em março aumentou 30%. Nós vamos colocar 0,3 em cima desse X. Você vai colocar assim, ó, 1,3x. 30% a mais. Para quem não entendeu, o que eu fiz foi isso daqui, ó, x mais 30%, que é 0,3, e agora resultando em 30%. E aí ele falou assim para nós, mantendo esse valor até o final de maio. Então passou abril, manteve-se o preço, maio manteve-se o preço, chegou em junho, tá? Tudo aqui estava custando sempre 1,3. 1,3x. Chegou nesse mês de junho, o que vai acontecer? Ora, no mês de junho, deixa eu só arrumar isso daqui, tá? Deixar um pouquinho mais espaçoso. Abril 1,3, maio 1,3 até o final. Em junho ele resolveu fazer uma promoção, só para noção, hein? Ok? E ele falou que deu um desconto de 30%. Cuidado! Se eu dar um desconto de 30%, não vai voltar no X. Isso é uma pegadinha, porque o 30% de desconto é sobre esse novo valor. Então você vai ter que tirar 30% desse cara. O que você vai fazer? Você vai fazer essa continha aqui, ó, 1,3x menos 0,3 sobre o 1,3x. Essa é a continha que você vai ter que fazer, tá? Ou, se você usar aquele macetinho que eu falei, aqui basicamente é só você fazer 1,3x. Se eu vou dar um desconto de 30%, eu disse para vocês, basta multiplicar por quanto? 0,3 tira de 1, 0,7. Ou na verdade agora vai estar custando 70% desse valor. Então basta multiplicar isso aqui por 0,7. Você vai chegar em 0,91x. Certo? Então, lá em junho vai estar custando mais barato. E olha que ele falou assim, ó, o ingresso de junho custou X% mais barato que o ingresso de fevereiro. Se fevereiro custava X, em junho está custando 0,91x. Então está custando 0,09 a menos, ou seja, 9% a menos. A diferença entre esse valor aqui, ó, 0,91x e o X, basta fazer. Isso aqui dá 0,09x. Isso aqui é uma diferença de 9%. Então está custando 9% mais barato lá no mês de junho. Belezinha? Eu vou fazer mais um exercício. Agora o mais difícil. Quer dizer, muito parecido com aquela ideia que eu passei para vocês lá da diluição. Tem um exercício, eu quero que vocês peguem o 4.18. Tá? Vamos fazer esse 4.18 que está lá na página 33. Peguem na página 33. É um exercício que ele está na série de aprofundamento. Tá? É um exercício difícil, legal, mas vocês vão entender. Creio eu que sim. Então deixa eu apagar o quadro rapidinho.
e a gente vai fechar a aula aqui. Então é o seguinte, 04.18, presente para vocês esse, hein? Para quem ficou até o final da aula, um vale brinde aí. Questãozinha 4.18 é o seguinte, questão da Universidade Federal do Ceará. Olha o que ele falou. Tem uma sala que tem 100 pessoas. Então imagine uma sala com 100 pessoas aqui dentro. E dentro dessa sala, 97 são homens, então você tem 97 homens e 3 mulheres. Obviamente. Só que vão sair algumas pessoas. Ele falou assim, ó, para que os homens, nesse momento, os homens representam 97% do total. Obviamente, tem 100 pessoas. Daí ele falou assim, para que os homens representem 96% das pessoas que vão estar contidas na sala. Qual que é o número de homens que devem sair? Então vai tirar uma quantidade de homens, só que saindo homens, essas 100 pessoas também vão ser reduzidas. Então vai sair X homens, tá? Então vamos tirar X homens e automaticamente as 100 pessoas vai ser reduzida. E ele quer que isso passe a ser 96%. Olha aquela ideia que eu falei daquele exercício do leite de soja. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui, ó. Então, quantos homens que vão ter depois que saírem? Vai ser 97 menos X. 97 menos X. Esse daqui em relação ao total, no segundo momento, e o segundo momento é 100 menos X, porque vão sair X homens. Eu quero que passe a ser 96%, ou seja, 0,96. Vamos fazer a continha aí? Acabou o exercício, agora é só multiplicar cruzado. Ficou fácil, né, com essa explicação? Então 0,96 vezes 100, 96. E 0x e menos x vezes 0,96, menos 0,96x. Beleza? Então vai ficar assim. 96, mando para cá, vai dar 1. Esse menos x eu vou passar para lá, somando, vai ficar 0,04x. Ora, passa o 0,04 dividindo, 1 dividido por 0,04. Se você fizer essa continha, dá para multiplicar por 100 em cima e embaixo. A mesma coisa que dividir 100 divididos por 4. Dá 25. Então tem que sair 25 homens para que aquilo ali passe a representar 96%. Dá até para você verificar. Faz 97 menos 25. 97 menos 25 dá 72. Se dividir 72 por 75, veja quanto que dá essa fração aí. 72 sobre 75. Eu estou tirando 25 do 100. Se você fizer, com certeza, faz aí no cantinho, vai chegar em 0,96 e bate com a resposta. Olha só que ideia legal, beleza? Então fechamos a nossa aula de porcentagem. Hoje ainda temos mais uma aulinha ainda. Vamos começar com a matemática A na nossa apostila 2. Aula de número 5. Continuando com funções. Valeu, galerinha? Espero que tenham gostado e aproveitem essa aula que foi bem completinha de porcentagem. Nós vamos mais para frente falar ainda de porcentagem. Teremos aí matemática financeira. Preciso falar de aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Beleza? Grande abraço, até daqui a pouco. Tchau!